Seja bem-vindo à palestra online de estudos de viabilidade econômica. Eu sou Rafael Ávila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai falar de tudo que você precisa saber para entender se um projeto seu ou um negócio vai ser viável economicamente ou não. E para começar a falar sobre esse assunto, que é importante para qualquer empreendedor ou pessoa que esteja começando, a gente tem que entender quais são os principais momentos onde você deve usar o estudo de viabilidade econômica na sua estratégia. O primeiro momento, e talvez essencial e importante para qualquer pessoa, é quando você vai criar um novo negócio. Então, se você é empreendedor e está pensando em começar um novo negócio, você precisa fazer um estudo de viabilidade econômica. Seja ele feito na ponta do lápis, no papel, ou utilizando uma ferramenta, que é o que a gente mais indica, uma planilha, por exemplo, usando a planilha de estudo de viabilidade econômica 2.0 da Luz e entendendo se o seu negócio é viável ou não. Para assim você não perder tempo de trabalho, de meses pensando na estratégia do seu negócio. Se ele não for viável economicamente, não vale a pena você fazer isso. O segundo momento, e também importante, muitas vezes você já tem um negócio, seu negócio já está rodando, mas você quer abrir uma nova franquia, você quer abrir uma nova loja, você quer fazer um novo braço de desenvolvimento de algum tipo de produto na sua empresa, você precisa saber antes de começar se ele é viável ou não. Nesses casos, você também pode se preocupar em pegar esse negócio e fazer um estudo dele, saber se ele vai dar certo ou não. Entendendo os dois momentos onde você precisa fazer um estudo de viabilidade econômica, também é interessante você entender quais são as principais premissas, as dicas essenciais para você fazer um estudo de viabilidade econômica. A primeira dica essencial é que você entenda e escolha muito bem quais são as suas premissas. Então você precisa entender o quanto o seu mercado está crescendo, se você tem sentido ou não investir num determinado tipo de produto ou serviço ou não, se as projeções que você vai fazer são interessantes ou não, tudo isso vai ser diferencial quando você estiver fazendo um estudo de viabilidade econômica. O segundo ponto, também importante, são os orçamentos. O estudo de viabilidade econômica nada mais é do que um estudo, uma projeção de receitas, despesas e investimentos. Tudo isso trazido a valor presente e fazendo você entender se os investimentos que você vai fazer ao longo de determinado tempo fazem sentido ou não. Então, da mesma forma que você tem que ter premissas muito bem elaboradas quando você está pensando em quanto talvez você ganhe de receita no futuro, você também tem que fazer isso para as suas despesas. E nada melhor do que você procurar orçamentos, fazer detalhadamente um estudo de quais são os custos que vão ser abordados nesse seu estudo de viabilidade. O terceiro ponto é que não adianta nada você fazer um estudo de viabilidade para você ganhar 1%, 10% no final das contas. Você tem que fazer um estudo ambicioso. Então você precisa se preocupar de alguma forma com itens de lucratividade, de receita, de o quanto você pode ganhar no final das contas. Porque como a gente está falando de um estudo de viabilidade, que é uma projeção, se você projeta para ganhar pouco e essa projeção não dá certo, você já está perdendo dinheiro futuro. Então, vale a pena talvez você investir numa outra coisa e não nesse novo negócio ou nesse novo projeto da sua empresa que você está trilhando. E o quarto ponto é que é importante você criar opções. Se você está fazendo um estudo de viabilidade hoje para o seu negócio, você pode fazer esse mesmo estudo para uma variação do seu negócio. Ou, quem sabe, por que não, fazer esse mesmo estudo de uma maneira realista, de uma maneira pessimista e de uma maneira otimista, para que você entenda em diferentes cenários, em diferentes variações do que você projetou, se aquilo faz sentido ou não. Se você tem um projeto que talvez no cenário pessimista não vale a pena, faz você pensar um pouco mais se você quer seguir aquilo ou não. E por aí vai. Então essas são dicas essenciais que vão fazer você entender um pouquinho melhor se esse estudo de viabilidade está indo no caminho certo ou não. Sabendo disso, a gente entra nas 4 principais etapas de um estudo de viabilidade econômica. Essas 4 etapas são as mesmas etapas que a gente utiliza dentro da nossa planilha de estudo de viabilidade econômica, versão 2.0, e se você entender um pouquinho melhor cada uma dessas etapas e de como colocar isso na prática, você vai estar mais perto de fazer o estudo de viabilidade do seu projeto. Então, para começar, o primeiro ponto é a projeção de receitas. A projeção de receitas nada mais é do que a definição de determinadas premissas, como, por exemplo, quais tipos de produtos você vai vender, qual preço você vai aplicar para esses tipos de produtos, que tipo de conversão você vai ter. Então, a cada 100 clientes, 10 eu vou vender, qual o preço médio que eu vou vender para esses clientes e por aí vai. Você determina uma série de premissas de projeção de receitas que vão te permitir entender o quanto você espera ganhar no futuro. Mas lembre-se, toda tipo de projeção, toda
pensamento futuro de receita, ele nada mais é do que uma hipótese. Então você tem que tomar muito cuidado para não ser otimista demais e achar que o seu negócio vai ser o melhor negócio do mundo. A gente sabe que não é assim que acontece. Muitas vezes você pode ter uma projeção que é muito grande, muito boa, muito otimista, mas na realidade por um problema você acaba não chegando naquele ponto. Então você precisa tomar muito cuidado com as suas premissas de receitas financeiras, de quanto você vai ganhar. Se você fizer isso tudo muito bem, você vai estar mais perto de entender na realidade o quanto existe de possibilidade do seu negócio ser viável ou pelo menos ter receitas reais nos seus primeiros meses, primeiros anos de operação. Só para mostrar para vocês um exemplo, a gente vai tentar entender, ou pelo menos a gente gosta de tentar entender a projeção de receitas pensando em modelo de negócios. Como a gente já falou muito aqui sobre modelo de negócios e a gente vai se aprofundar um pouco mais num caso específico de uma academia. Então, se a gente está fazendo uma projeção de receita para uma academia, a gente precisa pensar em algumas coisas, por exemplo, como você vai cobrar. Hoje, a grande maioria das academias cobram uma mensalidade. Então, você paga uma mensalidade e pagando essa mensalidade, você pode estar apto a frequentar a academia. Agora, se você está pensando na visão do dono do negócio, você precisa pensar que mercado você vai atingir. Normalmente, uma academia atinge as redondezas. Então, se você está falando de uma academia de bairro e tudo mais, você vai pensar, meu bairro tem quanto de população? Ah, meu bairro tem 100 mil habitantes, né? São 100 mil num bairro grande, com bastante gente. Legal. Quantas pessoas eu vou atingir desse bairro? Ah, eu vou atingir 10% das pessoas, então 10 mil pessoas. Mas por que eu vou atingir 10% das pessoas? Dessas 100 mil pessoas, quantas são pessoas ativas que vão para a academia? Jovens ou até mesmo adultos que gostam de ir para a academia? Ah, aí já começa a mudar um pouco essa sua projeção. Então você precisa entender muito bem quais são as premissas do seu mercado, do seu tipo de negócio, para aí sim você fazer essas projeções financeiras que podem ser até 5 anos, 10 anos, dependendo do tipo de negócio. Aqui na Luz a gente gosta de indicar projeções de no máximo 3 anos. Se vocês estiverem pensando em projeções nesse caminho, você pode muito bem estar mais próximo de entender a realidade do seu negócio. Aqui é só um exemplo, como vocês podem ver, da nossa planilha de estudos de viabilidade econômica versão 2.0 preenchida e mostrando para vocês alguns tipos de serviço. Nesse caso, a gente nem colocou serviços específicos, só deixou o nome genérico, que no caso do preenchimento da planilha, você poderia colocar mensalidade da academia. Se a gente usasse esse exemplo, ela é aplicável para 99% dos negócios e por isso mesmo muito importante. Ali, a gente tinha só um parâmetro de janeiro a março, mas isso também pode ser estendido para 3 anos, 5 anos, 10 anos, como eu já falei. E esse é o nosso primeiro aprendizado, é que você pode ter várias premissas de crescimento, mas o quanto mais você tiver noção da realidade do seu mercado, de valores aplicados e tudo mais, você vai estar mais próximo da verdade e assim você vai estar mais próximo de entender como funciona o seu negócio de fato e fazer projeções mais perto da verdade. A gente sabe que nenhuma projeção vai ser 100% verdadeira, mas se você estiver mais perto da verdade, a sua chance maior de ter sucesso no seu estudo de viabilidade é muito maior do que se você não tiver muita noção de quanto aplicar. Entendendo esse nosso primeiro aprendizado, esse nosso primeiro passo, a gente passa para o segundo, que é justamente a continuação, né, o complemento desse, que é a projeção de custos. Você vai ter a mesma coisa, para fazer previsão de receitas, você tem um estudo aprofundado do mercado. Para a previsão de custos, não muda muita coisa. Você tem algumas premissas de custo que você vai ter, que é, por exemplo, se eu quero crescer e eu cresço em equipamentos da minha empresa, então eu vou ter mais custos de equipamento. Se eu cresço, mas eu tenho que investir em software, então se eu estou crescendo, se eu estou imaginando uma projeção de crescimento, eu também, junto dessa projeção de crescimento, eu tenho que pensar nos custos que estão atrelados a esse crescimento. Alguns são custos fixos, que não vão aumentar, por exemplo, o aluguel de um escritório que caiba toda a sua empresa. Se você cresce, mas sem aumentar a equipe, você continua com ele fixo. Mas se você tem alguns custos que vão aumentando, você precisa tratar deles nessa parte. E é por isso que a gente fala que você precisa entender quanto custa para produzir um produto seu, que tipo de gastos diretos na produção desse produto você tem. Então, se você está crescendo nesse produto, que tipo de investimento você vai ter que fazer ou não, né? Quanto a mais você vai investir, quais são as condições de pagamento disponíveis no mercado. Então, vamos só entender, você está num mercado onde os fornecedores têm muito poder de barganha, que você só pode pagar na hora, você tem que pagar
pagar em dia e você não consegue fazer um pagamento para 30, 60 ou 90 dias. Se for esse o seu caso, se for esse o mercado onde você estiver inserido, muito provavelmente você vai precisar ter um negócio onde você tenha muito capital de giro, porque assim você consegue pagar à vista e ainda assim continuar com a sua operação rodando de uma maneira muito interessante. Então toma muito cuidado com essas premissas de despesas que são muito importantes. E se você tem um negócio um pouco maior, você precisa também entender quais são as linhas de crédito existentes no mercado, que linhas de financiamento você pode utilizar, se você vai recorrer a um banco normal, BNDES ou mesmo a outros tipos de financiamento e por aí vai. É uma série de itens que envolvem as despesas do seu negócio. Entendendo esse segundo passo, a gente pode passar para uma análise um pouco mais aprofundada desses custos, que vão ser ou diretos, como seria essa parcela laranja escura, ou fixos, né? Que são os custos que são atrelados ao seu negócio, independente do seu tamanho de produção ou não. Que nesse caso aqui seria essa parcela amarelo escuro. Se a gente consegue entender que os seus custos vão aumentando ao longo do tempo de acordo com o desenvolvimento do seu negócio e que existem variações de custos fixos e de custos variáveis também, você pode ter uma noção maior de quanto você vai gastar. E quando a gente está falando de um estudo de viabilidade econômica, automaticamente todas essas projeções que você está fazendo de custos, de receitas, são plotadas numa tabelinha que mostram para você, por exemplo, qual é a margem de contribuição pretendida do seu negócio, projetada. Além disso, se você tem projeção de receitas, projeção de custos variáveis, projeção de margem de contribuição, projeção de custos fixos, você também vai ter, obviamente, depois disso tudo, uma projeção de lucro que você fez. E se esse lucro for positivo e ele superar ao longo do tempo os investimentos que você fez, pronto, você tem um estudo de viabilidade dizendo que você pode investir nesse negócio. A gente vai falar um pouquinho mais nos próximos passos. Antes de ir para esse próximo passo, a gente precisa entender o nosso segundo aprendizado, que também é muito importante, é que não adianta só você levantar esses custos. Você precisa pensar em como reagir a esses custos que estão aumentando ou não. Por exemplo, se você tem um custo crescente de matéria-prima, você precisa pensar em como conseguir melhores contratos com seus fornecedores para reduzir esse impacto dentro do seu estudo de viabilidade. E por aí vai. É uma série de itens que são muito simples, mas que às vezes quando você está fazendo um estudo de viabilidade sem uma ferramenta que te ajude, você pode acabar esquecendo, pode acabar passando direto e se isso acontecer, você pode ter um estudo de viabilidade falho. E não me entenda mal, um estudo de viabilidade falho pode ser a diferença entre você gastar 1 milhão, 500 mil ou alguns milhares de reais, alguns milhões de reais de uma maneira tola. Então, pense muito bem em quais são essas premissas, porque isso vai fazer total diferença no caminho do seu negócio. O nosso terceiro ponto, e aí sim, agora a gente vai chegando em pontos muito decisivos do estudo de viabilidade, são os indicadores de retorno. Basicamente, a gente tem 3 indicadores de retorno principais. Obviamente, se a gente fosse aprofundar mais, existem diversos indicadores financeiros que são importantes, mas os mais decisivos para você entender se o seu estudo de viabilidade é bom ou ruim são os indicadores de VPL, ou valor presente líquido, como ele também é conhecido, a TIR, que é a taxa interna de retorno, e o payback, que é o tempo de retorno que você vai receber todo o investimento que você fez no início de um negócio. Supondo que eu investi 100 mil hoje e eu vou ter 100 mil de retorno ao longo de um ano, meu tempo de payback é 1 ano. E aí, dependendo de mercado para mercado, esse tempo de payback de 1 ano pode ser bom ou ruim. Normalmente a gente gosta de falar que existem alguns parâmetros básicos e eu vou falar deles exatamente agora ao falar de cada um desses 3 pontos. O primeiro é o VPL, valor presente líquido. Basicamente, ele joga para valor presente todos os fluxos de caixa projetados que você está estimando receber. Então, supondo que você está projetando ganhar 100 mil reais por mês ao longo dos próximos 3 anos, obviamente, 36 meses, isso corresponderia mais ou menos a 3 milhões e 600 mil reais. Só que, se você está jogando isso para o futuro, obviamente, existe um valor do tempo aí que quando você puxa para valor presente, vai ser menor. Então, esses 3 milhões e 600 mil vão virar um valor menor do que esse, de acordo com as taxas que você já colocou dentro do seu estudo de viabilidade. Um outro indicador que também é muito importante é a taxa interna de retorno. Basicamente, ela vai comparar
a taxa de oportunidade que você tem nesse negócio. Então, se você está com uma taxa interna de retorno maior do que a taxa média de atratividade do mercado, você vai ter aí uma grande possibilidade, ou você vai ter um indicador do seu estudo de viabilidade que o seu negócio vale a pena investir. E por fim, você tem o payback, como eu já falei, é o tempo necessário para você recuperar todo o dinheiro que você investiu no seu negócio. Normalmente, se você está falando de um projeto muito grande, de um negócio muito grande, esse payback pode ser um pouco maior. Às vezes, se você está falando de um negócio simples, pequeno, alguma coisa, uma microempresa, esse payback pode estar dentro até do mesmo ano ou em poucos meses você já recuperar o dinheiro que você investiu. Como eu disse, não existe um payback certo ou um payback errado, isso vai variar de mercado para mercado. O que é importante é você entender que, ao fazer esse estudo dentro da própria planilha, como você pode ver, você já vai ter automaticamente alguns indicadores. Por exemplo, se o seu VPL está acima de 0, isso é um resultado positivo dentro do estudo de viabilidade. Obviamente, dentro da tua realidade, você vai entender se ele está acima de 0 um pouquinho ou muito, e entendendo isso, você vai saber melhor se você quer continuar com aquele projeto ou não. Isso também vale para ti, também vai valer para o payback. E automaticamente, dentro da planilha de estudo de viabilidade econômica, você vai ter respostas automáticas. Essas respostas automáticas, a gente só colocou aqui um exemplo de acordo com esses resultados que já tinham aparecido. Isso leva a gente para o nosso terceiro aprendizado, é que tudo pode parecer fazer sentido para o teu negócio. Mas se você tiver indicadores econômico-financeiros de resultado que te dizem o contrário, você precisa acreditar neles. Então, um payback de 30 anos pode não ser o ideal para você, um VPL negativo com certeza está mostrando que vale a pena você investir em outros tipos de negócio, não nesse negócio que você está fazendo o estudo, e por aí vai. Isso tudo leva a gente para o nosso quarto e último passo, que é justamente os ajustes e correções dentro da planilha de estudo de viabilidade ou dentro do seu estudo de viabilidade como um todo. Então, se você está falando, beleza, eu fiz aqui meu estudo, ele deu que eu tenho chance de ganhar dinheiro, que minha projeção de receita, minha projeção dos indicadores estão todos positivos, está tudo legal, bacana. Você precisa agora pensar em o que pode acontecer de diferente do que você planejou no primeiro momento. E é por isso que a gente vem com esse papo de consultor, que é, você precisa entender que nenhum projeto vai sair perfeito de primeira, então muitas vezes ao longo desse estudo que você fez, ao longo da implementação desse estudo, você vai precisar fazer mudanças, e sempre que você fizer mudanças, você precisa colocar isso na sua planilha, no seu papel, onde você fez esse estudo de viabilidade, e também você precisa entender que nem sempre esse pode ser um bom momento para você deixar o seu negócio estático. Então, como eu estava falando, se você tem um negócio onde você sabe que ele vai ter alguma variação, você pode, ao longo dele, pensar em mudanças e, ao pensar em mudanças, fazer a modificação dos valores que você precisa fazer mesmo para o seu negócio rodar e ficar tudo legal. Então, você entendendo esses dois primeiros passos, a gente chega no terceiro, que é não procure 10% disso, 10% daquilo, tente entender na prática o quanto o seu negócio vale ou o quanto ele deixa de valer. Se você fizer isso, você vai estar mais uma vez próximo da verdade, e isso a gente faz e mostra dentro da nossa planilha através de gráficos. Então, à medida que você faz essas variações, os gráficos vão mudando e isso vai te dar um indicador de quanto o seu negócio é viável ou não, o quanto ele pode ser lucrativo ou não para você. Então, muitas vezes você pode ter um negócio, por exemplo, que no primeiro ano está muito legal, deu ótimos indícios de que estaria tudo bem, mas que no segundo e no terceiro ano talvez ele não esteja tão bem assim, vai precisar de uma atração maior. Se você sabe disso, você já pode se planejar para fazer modificações para ter o segundo e terceiro ano cada vez melhores. Isso leva a gente para o nosso quarto aprendizado, é que se você está fazendo uma análise financeira, essa análise financeira é justamente para você descobrir falhas no seu plano e realizar medidas corretivas e de mudança a partir dessas falhas que você descobriu. Se você faz isso, mais uma vez, você está no caminho certo da viabilidade, que é não ficar estático, não ficar preso a um projeto, ser flexível e, ao ser flexível, realizar mudanças dentro do seu estudo de viabilidade. Como eu já disse, você vai fazer análises pessimistas, realistas e otimistas, você vai fazer projeções para 3, 5, 10 anos, se você quiser, e ao fazer isso, você vai estar entendendo se as projeções de receita e despesas que você fez foram realistas, foram legais, ou se, na verdade, elas vão trazer um resultado negativo. E, quando trouxerem resultados negativos, você pode, obviamente, pensar em como realizar mudanças para fazer com que esses resultados se tornem positivos ao longo do tempo. Simples assim.
objetivo dessa maneira. É o que a gente propõe, é o que a gente acredita que a nossa planilha de estudos de viabilidade econômica faz. Se você estiver interessado nela, é só você clicar agora nesse botão que está aparecendo na sua tela, que você vai direto para a página da planilha, onde você pode adquirir ela e entender um pouquinho mais de todos os parâmetros e detalhes dela. Se você ainda ficou curioso para conhecer um pouquinho mais de tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar agora para você uma apresentação ao vivo de como usar a planilha, de como utilizar a planilha no seu dia a dia. Você vai poder ver todos os detalhes dela. Vamos lá? Bom, agora a gente pode entrar direto na explicação prática da planilha. Vocês vão ver que a gente já está na aba número 1, que é a aba de explicativa que todas as nossas planilhas possuem. Nela você vai ter uma explicação do que é o estudo de viabilidade econômica e também de todas as abas que a gente tem dentro da planilha. Nesse caso é uma planilha bem simples e objetiva, com 2 abas apenas. Vamos entender a nossa primeira aba, que é a aba de estudo de viabilidade. Nessa aba você vai fazer as projeções do seu estudo de viabilidade. Basicamente, quando eu estou falando projeções, eu estou falando de projeções de investimento, ou seja, quanto você vai gastar. Então vamos colocar aqui, só nesse exemplo que a gente já preencheu, que você ia ter 65 mil de investimento no ano zero, como você pode ver. Além disso, você vai fazer projeções de receitas. Nesse caso também a gente tem uma empresa que só tem um produto, vamos supor que é a nossa mensalidade de academia. Então a gente tem uma projeção desse item. Aqui a gente colocou uma projeção de 10 mil de receita por mês ao longo, e isso vai aumentando, né, ao longo do tempo. Então a gente vai ter, logicamente, mais pessoas inscritas na academia à medida que a gente faça ações, e dentro da nossa projeção de estudos de viabilidade, a gente tem que levar isso em consideração. Além disso, você pode observar que a gente também vai ter projeções de gastos variáveis, que podem ser de fornecedores, de publicidade que você faça diretamente atrelada ao tipo de produto que você tem, ou também gastos, custos fixos, que são aqueles custos que você tem todos os meses. Se você faz essa projeção mês a mês nesse nosso estudo de viabilidade para 3 anos, por exemplo, você automaticamente já vai ter um fluxo de caixa projetado aqui do seu negócio, que é o que você precisa ter no final das contas. É um fluxo de caixa onde você entenda suas projeções de investimento, de receitas e de despesas. Se você fez isso bem, você já chegou naqueles famosos indicadores que a gente estava falando, e inclusive na nossa planilha de estudo de viabilidade, você ainda tem alguns indicadores como o de lucratividade mês a mês do seu negócio, e também você vai ter informações de impostos e coisas do tipo. Feito isso, como você pode ver, esse fluxo já vai automático para 2013, 2014, 2015, nesse caso da planilha, que poderia ser 2014, 2015, 2016, e você já gera automaticamente uma outra aba toda preenchida, você não precisa ter trabalho nenhum, que vai te falar exatamente o seu estudo de viabilidade. Nesse caso aqui, a gente já tem, para os anos que a gente tinha definido, todas as informações de receitas, custos variáveis, receitas menos custos variáveis, a sua margem de contribuição. Além da sua margem de contribuição, você vai ter os seus custos fixos. Isso já te gera um EBITDA, que é só uma abreviatura para lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, e isso já te leva também automaticamente para o seu lucro ou prejuízo livre e depois lucro ou prejuízo acumulado. Só em termos de conhecimento, o seu lucro ou prejuízo acumulado, quando ele sai de negativo para positivo, é o momento que você tem o seu payback do negócio, porque é quando você tem o valor acumulado indo para positivo. E isso é muito legal, é o momento onde você já pagou tudo que você investiu e agora são só receitas, é só lucro para a sua mão, para a sua necessidade, para o seu futuro. E isso também, como a gente já tinha falado, gera para você alguns indicadores de retorno, como o VPL, valor presente líquido, a TIR, taxa interna de retorno, e o payback, que aqui a gente calcula em meses, mas é o tempo de retorno que você tem do seu investimento. Automaticamente também a nossa planilha gera respostas para você. Então aqui já vai falar que se o seu VPL está acima de 0, isso é positivo, que a sua TIR, se ela está acima da sua taxa de atratividade, isso também é positivo, e com isso tudo você consegue já entender, só olhando essa aba, se o seu estudo de viabilidade vale a pena ou não. Só para dar um exemplo para você de como isso é bom, eu já tive um cliente que, ao fazer esse estudo realista, pessimista e otimista, percebeu que ele provavelmente teria que investir no seu novo negócio 250 mil. E ao entender que ele
teria que investir 250 mil no seu novo negócio, ele percebeu que ele não tinha capital suficiente para entrar nesse negócio. Isso foi muito positivo, porque ele podia começar um negócio investindo 100 mil na nova loja e mais alguns milhares de reais para a reforma, mas no final das contas ele não conseguiria arcar com todos os custos e foi melhor para ele não investir naquele momento do que gastar centenas, dezenas de milhares de reais e ter um negócio mal sucedido num futuro muito próximo. Então é esse tipo de análise que você precisa fazer com a planilha e ao fazer esse tipo de análise você vai conseguir entender se vale a pena ou não entrar no negócio, se vale a pena, por que vale, quanto você precisa ter para tocar aquele negócio e por aí vai. Essa é a nossa planilha, o que a gente se propõe a fazer. Se você viu toda essa informação que eu já te passei, você também vai ter um acesso a outros gráficos, gráficos do seu lucro ou prejuízo acumulado, lucro ou prejuízo livre e por aí vai. E como em todas as nossas planilhas, a gente tem uma última aba que é só de explicação geral de mais alguns itens, de como a Luz pode te ajudar, seja fazendo uma planilha personalizada, seja te dando um curso online, uma aula online sobre alguma planilha e por aí vai. Se você se interessou por essa planilha, você pode adquirir ela clicando nesse botão que está aqui ao lado agora. Também, se você gostou desse vídeo, dessa palestra online, gostou de todas as explicações que a gente deu, se interessa por conteúdo de qualidade em vídeo, você pode se inscrever no nosso canal do YouTube clicando nesse botão que está aparecendo aqui do lado também. Ele vai um link diretamente para a assinatura do nosso canal. Nesse canal você vai ver diversas outras palestras, você vai ver diversos vídeos que são de entretenimento, com um pouco de piadas e coisas legais sobre empreendedorismo e muito mais conteúdo sobre as nossas planilhas e diversos outros temas. E por fim, se você quiser conhecer a gente um pouquinho mais, você pode clicar aqui nesse botão e entrar no nosso site. A gente está te esperando lá. Se você gostou desse conteúdo, quer conversar comigo, é só mandar um e-mail para rafael@luz.você. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.